Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito. Hoje é a segunda parte de um debate histórico. O MST tem cumprido o seu papel? Daqui a pouco eu anuncio os nossos especialistas com posições totalmente diferentes. Mas antes disso, é importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. O MST está cumprindo o seu papel? Participe pelo YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Já somos mais de 106 mil inscritos e temos mais de 16 milhões de visualizações, isso sem contar com tantos debatedores que divulgam os nossos programas em suas redes sociais. Conosco, dois especialistas com posições totalmente diferentes. Oséias Varão, presidente da Frente Conservadora de Goiás, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Oséias? Boa noite, Rafael. Boa noite ao Valdir, do MST. Boa noite aos nossos telespectadores e internautas. É um prazer, mais uma vez, participar desse debate onde prevalece a liberdade de expressão. Muito bem. Valdir, do MST, ele que é coordenador do movimento, é militante também, dirigente. No programa anterior, a gente terminou, de maneira quente e vai continuar aqui no começo do TBC Debate de hoje, falando sobre a comercialização de produtos pelo MST. Bonés, camisetas, alimentos. E lembrando que o MST tem uma inspiração marxista. Diante disso, Valdir, eu te pergunto, o MST se rendeu ao capitalismo, se ajoelhou para o capitalismo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos acompanhem. Boa noite, Rafael. Boa noite, Oséias. Dizer que da nossa parte é uma alegria muito grande poder receber esse convite e tenho a certeza que todas as vezes que seremos convidados, aqui estaremos para debater as ideias e debater e informar, inclusive, a sociedade do quanto o movimento é importante para contribuir para resolver os graves problemas estruturais da nossa sociedade, entre eles o problema da fome, da falta de trabalho, de renda, da questão da alimentação, que hoje afeta tanta gente, e nós resolvemos isso com uma verdadeira reforma agrária, que é uma das tarefas do MST, de ajudar a organizar os trabalhadores e cobrar esse direito constitucional, que é a democratização da terra através da reforma agrária. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não mexeu na sua estrutura fundiária ao longo da sua história. E é por isso que nós temos esses graves problemas. A reforma agrária é uma necessidade atual. Valdir. E em relação a essas questões levantadas, o MST é um movimento de caráter popular. Ele tem na sua tarefa organizar os trabalhadores em torno da luta pela terra. E aquilo que nós podemos fazer em termos de divulgação disso, inclusive as camisetas, os bonés, que são um símbolo que contribui para levar informação, divulgar as ideias, assim como os alimentos. Os alimentos, a gente costuma dizer que são nossos porta-vozes, através da comercialização dos alimentos, quando as pessoas compram, quando as pessoas consomem aquilo que nós produzimos, é uma forma também de a gente levar a nossa mensagem. E tem várias formas de fazer isso, tanto dos produtos direto através das feiras, dos produtos industrializados. Você sabe que o MST é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. Então, esses arroz, inclusive, vão tanto para as redes de supermercados, vão para as feiras e vão para as compras institucional, através que são distribuídas nas merendas escolares. Inclusive, o Exército Brasileiro consome arroz e café. Mas vamos lá, do movimento. Vamos para responder a pergunta. Se ajoelhou ao capitalismo? Não, nós não somos uma ilha, nós vivemos num sistema, o Brasil é um sistema que vive sobre o modo de produção capitalista, e o MST não é uma ilha em torno disso. Nós procuramos fazer o quê? Produzir os alimentos, a renda, o resultado dessa produção seja socializado entre as pessoas para que todos possam melhorar de vida. Mas nós não temos um regime
fora do sistema de onde nós estamos Valdir, vivendo. você né? falou aí que vocês são os maiores produtores de arroz agroecológico, não é isso? Exatamente. Você sabe informar qual o preço de 5 quilos de arroz agroecológico no supermercado? Depende aonde e a rede que ele é vendido. Quando a gente vende direto na feira, por exemplo, hoje deve estar saindo em torno de R$ 3,50 a R$ 4,00 o quilo. Agora, quando ele cai na rede do supermercado, aí você sabe como é que vai. Eu te fiz essa pergunta, Valdir, porque é o seguinte, vocês ficam prometendo para a população que vão resolver o problema da fome e da miséria no mundo produzindo alimentos a partir do sem terra, a partir dos trabalhadores rurais, a partir da chamada agricultura familiar. 70% dos alimentos vem desse segmento. E é preciso a gente chamar a atenção para o seguinte fato. A população precisa saber que se nós dependêssemos dos trabalhadores rurais, da agricultura familiar para produzir alimento, você estaria passando fome. Por quê? Porque o custo de produção da agricultura familiar, considerando que a tecnologia é bem menor do que as grandes indústrias produtoras de alimento, então pacote de 5 quilos de arroz, dos melhores que nós temos, hoje está custando R$20 do arroz industrial. Um pacote desse aí não sai por menos de 30. Então, o que significa isso? Que se nós, essa promessa do MST de que vai resolver o problema de alimentos no mundo, produzindo com a agricultura familiar, ela é uma ficção, tá? Não se concebe resolver os problemas de alimentação no mundo dentro de um raciocínio lógico a partir da produção através da agricultura familiar. Isso é como se você estivesse deixando de usar o computador hoje para usar máquinas de datilografar. Essa é a proposta que resume a solução do MST para resolver o problema da fome no mundo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A prova é de que quando o início da pandemia e o preço do arroz teve um aumento significativo, inclusive teve escassez, porque quem produz em grande escala, do chamado agronegócio, eles estão preocupados com ganhar dinheiro, vender para exportação, primeiro atender os seus interesses e não atender a população local. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa poucos dias atrás, inclusive levantou o próprio Rio Verde como exemplo, que é tido como a capital do agronegócio, contraditoriamente, é o agricultor familiar não está preocupado. O agricultor familiar não está preocupado em entender os seus interesses. Quem produz alimento que vai para 70% dos alimentos produzidos que é consumido no Brasil, IBGE, vamos pesquisar, IBGE está lá, 70% dos alimentos consumidos advém da agricultura familiar. Que isso? Então vai pesquisar, meu, vai pesquisar, IBGE está lá, cidadão, você que está me assistindo, dos alimentos olha só, vem da agricultura familiar. Cidadão, você que está me assistindo aí. O grande produtor vende para vender, está preocupado em vender para a China, pô. Eu vou pedir agora que levante a mão quem está nos assistindo aí, que compra arroz da agricultura familiar do MST, que compra feijão da agricultura familiar do MST. Se tem alguém nos assistindo, levanta a mão aí. Se tem alguém aqui que compra carne produzida pela agricultura familiar e pecuária familiar do MST, tem alguém aí? Duvido! Se tiver, é 1% da população. Eu desafio vocês a abrir a página do IBGE e ir lá pesquisar de onde vêm os alimentos que você consome. Alguém aí já viu um pacote de arroz? Alguém já viu um pacote de arroz produzido pela agricultura familiar do MST? Você já viu? Aí você analisa a consistência do que ele está falando. Tu vai encontrar muita gente que consome os nossos alimentos e da agricultura familiar 70%. IBGE, vai lá pesquisar. 70% advém das pequenas e médias propriedades da agricultura familiar, que inclui também a reforma agrária. Os grandes produzem para quem? Eu moro em Palmeiras, de Goiás. Eu produzo 72 cestas de alimentos que eu entrego toda semana ali na igreja São Judas Tadeu. 70 cestas de alimentos. Ao lado de onde eu moro, fora do assentamento, tem um grande produtor de soja, que tem uma área imensa. Aquilo que eu produzo vem para a Goiânia. Aquilo que ele produz vai para a China. Quem é que alimenta o povo goiano? Quem é que se preocupa com o piqui? Vai lá ver se na soja tem piqui. Vai lá ver se o grande produz o frango caipira, a gueroba. Olha só, aquilo que você consome no dia a dia, a alface, a couve, o limão, tudo vem, a mandioca. Tem algum grande produtor que produz mandioca? Não tem, cara. Alimento vem do pequeno, o grande produz para exportar. E estão desesperados agora com os preços dos insumos, não sabem o que fazer. Essa é a realidade. Olha, eu vou pedir para o nosso telespectador, antes de acreditar no que estão te falando, acredite no que você está vendo, tá? Veja se você que está me assistindo aí conhece alguém que compra arroz, feijão e carne produzido pelo MST, tá?
Vamos acreditar no que você está vendo e não no que Nós estão estamos falando do MST e da agricultura familiar. Eu pergunto de onde você compra o frango caipira, de onde você compra a mandioca, de onde você compra a gueroba, de onde você compra o senhor sabe quanto que custa o um ovo frango caipira? Agora, eu quero saber essa. O senhor vai saber informar isso para a população. Quanto que custa um frango caipira? Depende. Não, o senhor sabe. Lá no assentamento... Fale. Aqui em Goiânia, eu sei quanto custa aqui em Goiânia. Lá, se o senhor não sabe, eu vou falar. Nós estamos vendendo a R$35 o frango caipira. Isso, exatamente. É isso. Agora provou o argumento que eu acabei de relatar agora há pouco. Sabe quanto custa um frango caipira aqui em Goiânia? R$70. Entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é o sonho, é a utopia, comer às custas da agricultura familiar, lindo, só não te avisam que comer às custas da agricultura familiar vai lhe custar muito mais caro. Você nunca vai ouvir essas pessoas te falarem isso. Está aqui a prova, frango caipira R$70 em Goiânia, o frango industrial você compra por R$20. É esse o ponto. Só que então, você esqueceu de dizer que o industrial você vai comer hormônio, veneno e vai trazer problema para a saúde. Olha o frango só. caipira, você se comprar na feira, você vai comprar 30... Ele encarece quando cai na mão do atravessador. O senhor está disposto, trabalhador, o senhor está disposto a pagar R$70 um frango para comer? Ou 35. Então fique dependendo para comer do MST, tá? Se você quer pagar R$70 um frango para comer, fique dependendo do MST. Ou vai então, no agronegócio comer soja. Isso vale para todos os alimentos. Isso vale para todos os alimentos. O grande produtor, você come soja? Você come milho transgênico? Você come algodão? Aonde que vai parar? A comida vem do pequeno e não tem outro caminho, está dado, já está provado. Agora, se o preço dos alimentos às vezes encarece ou não, depende... Aí tem a ausência de políticas públicas, de incentivo, que o grande tem, o pequeno não tem. Agora, mesmo com todas as dificuldades, tira o alimento que vem dos pequenos para ver se nós não morremos tudo de fome. Morre de fome, porque os grandes produzem para fora. Alguém está preocupado com alimentar o povo? Não está. Isso é uma falácia que não corresponde à realidade. A Super Frango vende para onde? Exporta. As outras que é a sobra que vem para agora, quando entope o mercado internacional, aí vem para o mercado local. Sabe quanto que é o quilo de peito de frango da Super Frango? Eu não consumo, ele não me preocupa, porque é puro hormônio, puro veneno. Só, o senhor tem condição de pagar R$70 num quilo de frango, a população não tem, isso eu preciso entender. Eu não preciso cair a ficha quanto a isso. Eu produzo. Certo? E, pois é, o senhor produz, a população não produz, o senhor está pensando com a sua cabeça. O senhor não consegue pensar com a cabeça do trabalhador que recebe um salário mínimo por mês. Certo? Um quilo de peito da Super Frango custa R$15. E ele está querendo dizer para você que você pode comer pagando R$70 um frango caipira. É esse o ponto. É esse tipo de inconsistência absurda, absoluta, que fundamenta esses discursos utópicos de que nós vamos salvar a humanidade fazendo agricultura familiar. Isso é falso, isso é ilusório, não tem nenhuma consistência em relação com o mundo real. Vamos falar a verdade com as pessoas. A gente precisa fazer um intervalo, daqui a pouco a gente continua no TBC Debate em busca do argumento perfeito. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito. O MST está cumprindo o seu papel? Essa é a parte 2 do nosso debate aqui com especialistas. Valdir do MST, dirigente, militante, né, e coordenador do movimento em Goiás. E o Oséias Varão, presidente da Frente Conservadora de Goiás. Vamos lá então. Eu já fiz várias reportagens nesses assentamentos e existe até uma proibição de dizer que o MST invade terras. Os coordenadores dizem que são ocupações de terra. Vou começar com Oséias. Oséias, afinal de contas, são ocupações ou são invasões? Você já ouviu aquela expressão dourar a pílula, Rafael? É isso. É para parecer mais aceitável para a população. É invasão de terra mesmo. Mas a gente chama de ocupação para dourar a pílula. Inclusive, Rafael, tem uma informação muito importante para compartilhar com os nossos telespectadores sobre isso. No governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos aproximadamente 2.400 invasões de terra no Brasil. No governo Lula, aproximadamente 2.000 invasões de terra no Brasil. No governo Dilma, aproximadamente 1.000 invasões de terra no Brasil. É invasão ou ocupação? Invasão de terra, vamos falar com todas as letras. No governo Temer, que foi um governo curto, nós tivemos 50 invasões de terra no Brasil. Sabe quantas nós tivemos já agora durante os 3 anos do governo Bolsonaro, Rafael?
aproximadamente 20 invasões. Notem que nós diminuímos do governo Fernando Henrique de 2.400 invasões para o governo Bolsonaro 20 e poucas invasões. Sabe por que isso aconteceu, Rafael? Pois é porque é o seguinte, o movimento MST e os governos de esquerda tinham interesse em manter essas pessoas escravas das suas articulações políticas. E não concediam, muitas das vezes, a essas pessoas o título de propriedade da terra, Rafael. Mantinha a pessoa presa ali toda a vida aos movimentos sociais ligados aos partidos de esquerda, ao PT. Não entregava o título. Sabe o que o governo Bolsonaro fez? Durante esses últimos 3 anos, priorizou a entrega de títulos de propriedade para esses assentados. Mais de 300 mil títulos de propriedades entregues pelo governo Bolsonaro. O que isso gerou? Esvaziamento do movimento, que tinha 2.500 invasões, 2.400 invasões há algum tempo atrás, hoje invadiram apenas 20 e poucas, fizeram apenas 20 e poucas invasões. Ou seja, o presidente Bolsonaro resolveu o problema dos assentados no Brasil, de modo que eles pararam de invadir. Olha só que interessante, o homem que dizia que não iria resolver e que era contra os trabalhadores rurais, é o homem que está entregando mais de 300 mil títulos de propriedades para esses trabalhadores. Ou seja, tudo o que diziam era apenas estratégia, jogo político, discurso, manipulação. Essa é a verdade. Concorda, Valdir? Não, de jeito nenhum. Vamos por parte. É invasão ou ocupação? Isso já está resolvido pelo STJ e pelo STF, que ao julgar uma ação no Pontal do Paranapanema, criou uma jurisprudência e definiu que a luta, a ocupação de terra, como uma forma de pressionar para que aquilo que está estabelecido na Constituição Federal seja cumprido, ou seja, a reforma agrária é um direito constitucional. Quando você organiza os trabalhadores, pressiona e usa de diversas formas de pressão, a ocupação é apenas uma delas. A ocupação de terra é uma forma, assim como a ocupação de um órgão público, trancamento de rodovia, uma marcha. Eu sempre costumo dizer que tem 2 formas de luta que eu gosto mais, que acho mais importante na luta. Uma é a ocupação, porque ela cria um fato e cria as condições para a gente... Cria um conflito. Conflito não é sinônimo de violência. Conflito só se torna violência se você não encontrar uma solução, não tiver uma mesa de diálogo. Quando você cria um conflito através da ocupação e traz para a mesa do diálogo, encontra a solução, ou seja, faz com que a Constituição seja cumprida, criando o assentamento, você não gera violência. O conflito não necessariamente decai em violência. Ela vira violência se não tiver uma solução para aquela situação. E a outra forma de luta que eu gosto muito é a marcha. A marcha tem uma forma muito bonita e o movimento já fez muitas marchas pelo Brasil afora, eu gosto muito dela. Então essa questão está resolvida pelo STF e STJ, que definiram que a ação de adentrar numa terra que não está cumprindo a sua função social, com o objetivo de fazer com que isso seja cumprido, é considerado uma ocupação e não é crime. Valdir, não é crime. Se alguém ocupar a sua terra hoje, né? Mas daí, se alguém ocupar, você divide a sua terra com essa pessoa? Não há necessidade, caso? porque lá não tem cerca, não tem tramela, as pessoas chegam e entram e são atendidas. Mas a questão é a seguinte... Se alguém quiser metade da sua terra hoje, se você tiver necessidade, pra inclusive lá tem várias pessoas que compartilham dela, é uma terra que eu nem considero como minha, eu me considero guardião. Não considero como patrimônio pessoal meu. Você dividiria, então? Não tem problema nenhum. Sempre, a minha vida foi trabalhar para que a terra seja democratizada para todos. Você que tem um pedacinho de terra, um lotinho, vai lá procurar o Valdir. Procure um grande assentamento Canudos. Procure um grande latifúndio que nós vamos estar juntos lá lutando para Canudos, que ele seja desapropriado e transformado em assentamento. Acho que é uma boa ideia. Cabem mais pessoas no Canudos? Lá não, lá tudo 52% é reserva, é o assentamento que tem o maior número de reservas em termos de área. E a área já está ocupada já há mais de 20 anos pelas famílias. Então lá já está pacificado. Mas nós temos muito latifúndio para o estado afora que possa ser utilizado para isso. Canudos tem cadeado, então. Lá já cumpriu a sua função. Lá já foi desapropriado. Lá era um latifúndio. E que foi feito 5 ocupações. E na 5ª ocupação, ela transformou-se num assentamento. Olha só, Valdir, me ajuda a entender uma situação aqui que sempre me deixou curioso. Eu já vi algumas imagens de membros do MST invadindo, por exemplo, plantações de laranja. Eu me lembro bem de eles destruindo pés de laranja de uma fazenda. Já vi também membros do movimento destruindo, por exemplo, centros de pesquisa
da agricultura, destruindo hortas, destruindo laboratórios, exatamente, laboratórios de pesquisa. Eu me lembro bem dessas imagens que sempre me deixou muito assim, indignado. Qual é a justificativa do movimento para atacar terras produtivas e atacar, por exemplo, centros de pesquisa da agricultura? Tem desses dois episódios que eu lembro, teve um caso de São Paulo, que é uma grande plantação de laranja, que aquela ação foi feita numa ação de revolta das famílias que lá estavam acampadas, porque aquelas terras são terras públicas, com decisão já da Justiça Federal, dizendo que se trata de terras públicas e uma empresa se apropriou daquelas terras e mesmo com a decisão judicial de que essas terras deveriam ser devolvidas para a União e a União transformar aquilo em assentamento, não se fez. Então foi uma ação, digamos assim, de revolta das pessoas para denunciar essa situação. E a situação do eucalipto tem uma luta contra a monocultura do eucalipto. E o que aconteceu, se me fala a memória, no Rio Grande do Sul, foi uma ação num viveiro, não chegar nesse um laboratório de mudas que era para impedir que eles avançassem com a monocultura do eucalipto, porque você sabe que a monocultura do eucalipto, onde vai, devasta com tudo. Toda a monocultura é um problema, inclusive a monocultura do eucalipto é mais agressiva porque ela destrói, inclusive, a água, né? Porque ela vai secando tudo. Então foi uma ação nesse sentido, de dizer, ó, nós não queremos eucalipto. A pessoa tirou o eucalipto, plantou milho, feijão, abóbora, mandioca, melancia, dizendo, o povo brasileiro não quer comer eucalipto. O povo brasileiro quer quebrar melancia, arroz, feijão, mandioca, abóbora. É isso que o povo quer comer. Valdir, você é a favor da justiça com as próprias mãos? Eu sou a favor da justiça social, que a justiça seja feita. O Brasil tem uma Constituição muito boa, que garante direitos suficientes para todos. A questão é que ele não é implementado, né? O direito à terra é um direito a todas as pessoas. Valdir, é constitucional. Você está fugindo da minha pergunta. Eu te perguntei se você é a favor da justiça com as próprias mãos. Não, eu sou a favor que a justiça seja justa e para todos. Então você não é a favor da justiça com as próprias mãos? Eu sou a favor que a justiça seja uma justiça que atenda a todos com igualdade e não trate os iguais como diferentes. Telespectador, veja aí que o Valdir não quis responder a minha pergunta. E por que ele não quis responder? É porque ele iria ficar numa saia justa aqui agora. Porque ele acabou de defender que os representantes do MST fizessem justiça com as próprias mãos, que resolvessem as suas dificuldades. Não, que denunciasse, né? Que nós não comemos eucalipto e comemos alimento. Ele disse que, sem procurar justiça, porque nós temos, no Estado democrático de direito, quando você entende que algo está contra a lei, algo está injusto, o que você deve fazer, cidadão? Você deve procurar as barras da justiça, tem que denunciar, procurar o Ministério Público, abrir uma ação e tal, e tomar as medidas legais para isso. Quando a gente parte para resolver as nossas diferenças a partir da justiça com as próprias mãos, nós estamos passando a viver num ambiente de bestialidade. Esta é a verdade. Eu, portanto, defendo o Estado democrático de direito, o cumprimento das leis. E se você tem alguma diferença e vê que a lei está sendo descumprida, você tem que procurar a justiça e não resolver com as suas próprias mãos, porque assim nós estaremos voltando para a pré-história, na verdade. Deixa eu só entender. Quando nós fizemos a luta é para a justiça ser cumprida, para que a lei seja cumprida. Valdir, só para deixar claro, o movimento hoje repudia aquela ação, daquela plantação de laranja e outras situações de terras produtivas que foram ocupadas ou invadidas? Repudia hoje? O movimento sempre orientou para que em todas as ações que a gente faça, a gente evite qualquer tipo de agressão física, de maltrato a pessoas. Foi um erro, então? Foi um erro? Aquela ação... Ou o movimento não erra? Não. Uma pergunta jornalística. Veja só, as ações... Nós temos tivéssemos um acampamento, digamos, lá em Itaberaí. Não tem, estou dando um exemplo. Certo. As pessoas lá, elas não precisam pedir autorização do movimento para fazer uma ação. Uma caminhada, um trancamento de rodovia. Foi um acerto tal. Ou foi um erro? Então, cada local precisa avaliar. Eu não acompanhei esse fato, né? Não estava lá em São Paulo, então não sei qual foram... O que motivou os motivos. Rafael, o que eu sei é que se trata de uma terra pública, ou seja, a lei que não foi cumprida. A justiça foi lá, tem uma decisão do tribunal do TRF, que a terra era pública. Ela não foi cumprida. Então as pessoas, quando fazem um ato desses, é para dizer, gente, chamar a atenção, está aí um problema que a lei não está sendo cumprida. Valdir, só para concluir aqui, eu dei uma informação muito importante aqui.
nós reduzimos o número de invasão de terra no Fernando Henrique de 2.400 para no governo Bolsonaro a 20 e poucas. Por que isso aconteceu? Por que o MST parou de invadir numa proporção tão grande como essa? Desculpa, eu passei batido essa questão, mas é importante. As duas informações que você colocou, que eu quero precisar ela, porque eu acho importante esclarecer. Você falou sobre a titularização. A titularização não incide em nada em ocupação ou não ocupação, certo? Não vai por aí. Titulação é para quem já está assentado. Quem está assentado não tem necessidade de estar no acampamento e lutar pela terra. É um assentado, então tem um programa de titulação. Tem várias formas de titularizar, não necessariamente uma única forma individual. Nós, por exemplo, temos várias experiências de titularização de cooperativas. Então, a titularização é uma forma de dar uma garantia jurídica para o assentado. Não há problema nenhum em relação a isso. Então, isso não incide em nada, se vai aumentar, diminuir a ocupação. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Quero agradecer muito a presença do Oséias Varão. Boa noite, Oséias. Boa noite, Rafael. Fico muito feliz em ter sido convidado para um debate como esse, que eu entendo que foi histórico aqui para a televisão no Estado de Goiás. Quero agradecer também o Valdir pela oportunidade de debater, Valdir, de maneira respeitosa, né? Nós pensamos completamente diferentes, mas a gente debate com respeito. Quero cumprimentar também os nossos telespectadores e internautas. E eu quero cumprimentar o Valdir, que de bate-pronto aceitou o desafio. Eu achei que fosse mais difícil trazer um representante do MST, mas eu tive muita facilidade e vi muita disposição no Valdir. Muito obrigado, espaço sempre aberto e democrático aqui no TBC Debate. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade e nos colocamos à disposição para fazer esse debate dessa natureza. E não tem problema com ideia diferente, desde que a gente respeite as ideias e vamos lutar. E fica o convite para todos aqui nos acompanhar, quem quiser esclarecer mais, conhecer os assentamentos, acampamento, movimento. Estamos juntos aí nessa luta. A reforma agrária para acabar com a fome nesse país, não tem outro caminho. O Oséias quer comer o frango caipira, e vocês está convidado. Pode querer com piqui ou sem piqui. Com piqui. Muito bem, tá certo. Brigam as ideias e não as pessoas, que você tire as suas próprias conclusões, porque você é suficientemente inteligente para isso. Obrigado pela audiência que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima.